tanto de Jesus, falou que Jesus é tão bom, mas ele nem me chamou para ir na igreja dele, ele nem me convidou para ir lá e você foi embora. Então nós precisamos o quê? Fazer o apelo. Perguntar e a pessoa vê, você vai apresentar Jesus, aquilo que você vê, você vai apresentar o céu. E você gostaria de morar nesse céu? Você tem a oportunidade de morar nesse céu. Posso rapidinho, tá? Pode, com licença. Não vou tomar muito tempo. Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Amém. Evangelizar. Eu amo evangelizar. O papai me chamou desde o ventre da minha mãe. Vamos lá. Evangelizar é ganhar alma, não é? Mas, primeiramente, a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Vocês, realmente, têm conhecido Deus? E na hora da ira, vocês têm conhecido Deus? E na hora quando alguém te frustra, você tem conhecido Deus? Na hora quando alguém pisa no seu calo, você tem conhecido Deus? E como está sua língua falando de Jesus? Você tem conhecido Deus? Muitas vezes nos iras. E como está as nossas palas com Deus? Vocês estão entendendo dizer nos palavrões? Primeiramente nós temos que ser evangelizar, depois ganhar almas para Jesus. Sim, a irmã, eu estava assim, meu Deus, podia me chamar. Mas o Senhor, Ele tem me dado, me desculpa. O Senhor tem me dado estratégia. Porque quando eu era mais nova, desde assim, quando eu namorei, né, eu era doida pra ganhar flores. Acordar, comprou, dormir, comprou, e foi anos e anos assim. Aí eu falei, meu Deus, que isso? Os meninos pensavam, falavam, que isso? E o Senhor tocou no meu coração que as flores que eu queria ganhar eram almas. E nisso o Senhor Ele foi e tirou daquilo dentro do meu coração. Quando eu era mais nova, eu mesma desfazia de mim, me julgava mas nós devemos conhecer nós mesmos, dar valor a nós mesmos. E eu falava, Senhor, nossa, eu sou meio estranha, esquisita, quem eu sou? A voz do Senhor chegou no meu ouvido e falou assim, eu falei para Deus quem eu sou. O Senhor falou comigo assim, você escolhe fazer o bem ou fazer o mal? Falei, Senhor, eu escolho fazer o bem. Daí pra frente o inimigo não gostou da resposta que eu dei pra Deus. Ele veio lutando. Só veio aparecendo gigante. Mas quando você escolhe bem, o Senhor Jesus, Ele te alerta onde você está errando. Faz favor, Laura. Então o Senhor Ele vai trabalhando no seu interior aqui dentro. Quando o Senhor Ele vai te dando estratégia, a gente vai pedindo ao Senhor. E eu falo com a pessoa assim, oi, tudo bem? Bom, posso passar uma mensagem do Senhor para o seu coração? Porque o Senhor não permite eu pôr a mão na cabeça. É só presbítero e pastores. Mas o Senhor permite a gente ir e pedir a pessoa para colocar a mão no coração. O que o Senhor tratou comigo primeiro, para depois tratar com as almas. Fala assim, quem eu sou? Filha do Deus Altíssimo. Escolho fazer o bem. Senhor Jesus, trata todos os meus sentimentos. E o Senhor Ele me deu várias formas de falar de Jesus Cristo. E sobre 2 escadas. Olha, a palavra de Deus fala assim, ide pregai o evangelho a toda criatura. Isso é missão para mim e para você. Isso é missão para o mundo em geral. Vamos fazer uma simulação com você agora perante o juízo final. Você e Deus, Senhor, perguntando para você, o que tem nas suas mãos para me apresentar aqui? O que você vai responder? Se você falar nada, Jesus vai falar, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno que eu vos não conheço. Mas se você falar assim, tenho, Senhor, almas para o teu reino. Porque você precisa de ganhar almas para Jesus. Você quer aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Aí nessa, né, a pessoa já está temerosa, o juízo final. E ela fala assim, quero sim. Então lembre-se de 2 escadas. É o que sobe para o céu e o que vai para o inferno. O que você fazer, tem que trocar as músicas mundanas. Se você ouvir louvor, adorar a Deus, mudar as palavras de Deus, a libertação, você está na escada do céu. Se você falar coisas que não deve, você está na escada do inferno. Jesus, Ele te dá força, te ajuda a prosseguir. Eu sou evangélica da Assembleia de Deus, mas não estou aqui para falar de religião. Estou falando aqui de Jesus Cristo. Quer aceitar Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador? Não quero sim. Então aceita.
E na hora, o Deus, ele vai te tomar pela mão e vai te levar para você entrar no templo. Mas é preciso você batizar. Assim eu agradeço a oportunidade. Tem mais, mas deixa Deus falar em nossos corações. Amém. Amém. Então, todos nós, Deus dá para nós o quê? Estratégias. Então daqui a pouco nós vamos ver estratégias aqui também. Então agora eu vou chamar um nome para que a gente mudar. Então, ó, temos que ser, você precisa, nesse ponto aí, postura de um evangelizador. Você precisa ser um observador. Você chega no ambiente, você demonstra o quê? Simpatia. Você demonstra o quê? Que você está interessado no contexto que ele está vivendo. Então, porque quando nós vamos evangelizar, quando nós conversamos com uma pessoa, 2 pessoas conversando, existe 6 pessoas na conversa. 6. Quando você está conversando com uma única pessoa, imagina um grupo, como que é? Com licença. Quando a gente evangeliza, mas também tem que ser 2 pessoas para evangelizar. Porque 2 uma pessoas. só. Porque tem lugar que você vai pregar para a pessoa, primeiro você tem que falar bom dia para a pessoa, falar de Jesus para a pessoa. Tem vezes que a pessoa pega um folheto e a pessoa vai errar o folheto na hora. Mas, irmã, a gente tem que fazer a nossa parte, pregar a palavra, né? A Bíblia diz para todo mundo pregar o evangelho, né? Aí tem vezes que a gente prega, a pessoa rasga o folheto na hora, assim, mas a parte a gente faz, né? De pregar a palavra. Tem que pregar a palavra. Então nós temos que saber o quê? Como que você entra no ambiente dele, como você... Sua estratégia, isso aí é estratégia que nós vamos usar. Então, um nome aqui pra gente mudar de tema. Bolivar, do Viena. Vamos, Bolivar. Escolha pra nós o tema, irmão Bolivar. Joga o dado. Joga aqui, ó. Se saiu mesmo, você joga de novo. Vai. Joga. Pode jogar. Qual o melhor método para evangelizar? Então, olha só, a irmã acabou de falar. Pode, daqui a pouco eu vou te chamar de novo. Daqui a pouco, pra você cumprir a sua meta aqui, que você veio. Então, olha só, cada um, Deus dá métodos diferentes. Cada um, por exemplo, Deus salva um que mora dentro da favela para o quê? Evangelizar ali dentro da favela. Deus salva um drogado que está naquele meio para quê? Para evangelizar para aquele. Aquele que via a vida dele como que era, ele vai falar o quê? Ó, o que aconteceu que você mudou? O que aconteceu com a sua vida que você está diferente? Aí ele vai apresentar o quê? Jesus. Como Jesus se revelou para ele? Ele vai apresentar Jesus. Então, Jesus era assim? Jesus era assim. No culto de missão do mês passado, era culto do amigo, mas é um culto missionário. O que nós fizemos? Então você tem que trabalhar o quê? Em cima do tema. E é para isso que nós trouxemos isso aqui, ó. Nós apresentamos nossos temas ligados. Você tem que passar a mensagem. Essa mensagem tem o quê? Que chegar nas pessoas. Nós fizemos o quê? Você cria o contexto. É assim que Jesus fazia. Jesus, quando ele chegou ali, ele viu aqueles discípulos pescando. Ele observou e falou assim, olha, porque Jesus conhece o coração. Ele conhece o coração. Ele falou assim, olha, segue-me e eu farei com que vocês sejam pescadores de homens. Ele deixou nele o quê? Que isso, nós pescamos peixes. Mas esse homem vai falar pra gente que a gente vai ser pescador de homens. Então o que eles fizeram? Largaram tudo. Foram seguir Jesus para eles verem como que era isso. Mas antes deles seguir, deles estar naquele propósito ali, o que Jesus fez? Determinada feita, Jesus chegou, eles estavam lavando as suas redes. Quando ele estava lavando a rede, eles trabalharam a noite inteira. Homens capacitados, que entendiam o que fazia da profissão. O que eles fizeram? Não pescamos nada, estavam lavando as redes. Mas quando Jesus chegou e falou assim, olha, vamos lá pra gente jogar a rede em tal lugar. Aí eles ainda queriam questionar. Não, mas nós pescamos a noite toda, mas pela ordem da sua palavra nós vamos lá. Quando ele jogou a rede, eles reconheceram que aquele homem tinha algo a mais. Então você, como um evangelizador, você tem que ter algo a mais para apresentar. Ser o comum todo mundo é. Você tem que ter estratégia, você tem que criar o melhor meio. Você tem que primeiro orar ao nosso Deus e pedir para Ele a direção. Qual é o seu chamado? É onde? Em qual lugar que você foi chamado para evangelizar? E vai ter o quê? Vai ter o quê? Vai pescar peixe, mas o peixe... Aí... Quando você chega no culto, você precisa o quê? Alcançar vidas.
Você precisa alcançar a criança, você precisa alcançar o jovem, você precisa alcançar o adulto, para todos estar no mesmo propósito. Porque criança ganha com mais facilidade o quê? Criança. Jovem ganha com mais facilidade o quê? Jovem. Irmãs, irmãos. Então olha só, se a mensagem não for alcançada para toda a igreja, então só as irmãs vai chamar só irmã, então a igreja não vai ter criança, não vai ter jovem. Então a mensagem ela tem que ser alcançada. Você tem que trabalhar em cima de um tema. Então o tema era o amigo. Um amigo você leva ele, então você cria em cima da mensagem. Um amigo você leva ele para onde? Você cria algo que é no todo. Você chama os seus melhores amigos para pescar, não chama? Você leva os seus amigos. Ninguém vai pescar sozinho. Então você liga as qualidades de um pescador, você fala tudo sobre pescaria. Você leva vara, você leva peixe, nós levamos vara, levamos peixe. Você ilustra a criança, alcança a criança. Quando foi na outra semana, nós levamos peixe vivo, doamos o peixe, nós levamos o peixe pescando na vara, porque nós colocamos tudo sobre pescaria. Você coloca tudo sobre pescaria. Agora você vai ligar as qualidades de um pescador onde? Na palavra. É isso que Jesus fazia, ele ligava essa qualidade. E a mensagem tem que ser uma. Você tem que pegar um martelo, você tem que bater a mensagem, o outro tem que entender, um bate, o outro segura o prego, um bate, o outro segura o prego. Então, você está batendo a mensagem, o outro tem que estar segurando o prego. O objetivo tem que estar sendo acontecido. Por quê? Quando foi no outro fim de semana, menino de 10 anos, que eu estive até conversando com a irmã Edivone sobre a questão dos meninos. Eles chegam, meninos que os pais não são evangélicos, eles chegam lá e falam assim, professora, tô pescando, esses 3 aqui foi eu que trouxe. 3 pessoas que não é da igreja. Esses 3 aqui, professora, foi eu que trouxe. Viu? Ela pode anotar. Porque eu criei neles. Walter pescou eles, levou, né, Walter? E ele falou assim, e ele ligou pro irmão Walter pra ir na casa dos meninos, né? Pra visitar, porque falou assim, se ele fosse com ele, os meninos iam vir. E na outra semana eles chegaram em mim lá dentro da igreja e falaram assim, esses 3 aqui foi eu que trouxe. E tá indo. Pessoas que não são evangélicas. Então ele entendeu a mensagem que nós somos pescadores de homens. Todos nós temos a isca. Depois que você fala tudo sobre pescaria, você substitui pela palavra. O que significa a isca? A palavra. A palavra. É a forma de você apresentar. Um anzol, todo mundo pode ter anzol? Pode. Mas um anzol sem isca, o que acontece? O peixe não vai. Não belisca. O que ele vai fazer? O anzol, ele tá vendo tudo ali. Anzol sem isca. Então se você tem a vara, tem o instrumento, tem tudo. Mas você não tem a isca. Você não conhece a palavra para você pregar. Como você vai falar sobre a palavra? Como você vai apresentar a palavra? Né? Você tem que estar preparado que lá fora você vai ser confrontado o tempo todo. As pessoas não estão ali bonzinho, não. Nós estamos fazendo esse treinamento na igreja, na escola dominical. Por quê? Nós estamos estudando o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o quê? Um convite à prática de tudo que Jesus ensinou. O que adianta você conhecer, mas você não praticar aquilo lá que você aprendeu? Então nós estamos colocando em prática em todos os pontos da área da evangelização e treinando. Tá? Como que se evangeliza um católico? Um desviado. Cada um é estratégia diferente, né? Não é a mesma coisa. Por exemplo, tem pessoas que tudo que você chega para ele, diante de um desafio, ele vai falar o quê? Vamos orar. A situação é tal, vamos orar. E tem outras assim, não, vamos pensar na questão, como que a gente resolve. Mas tem aquela pessoa que ora, mas ela não vigia, ela edifica com uma mão e derruba com a outra. Porque às vezes, com as palavras dela, porque ela ora demais, mas ela não vigia as palavras que fala, a alma chegou e, na mesma proporção que chegou, vai embora. Porque ela não tem o quê? O controle das palavras. Ela ora muito, mas não vigia. E aquela outra, às vezes, pensa muito para falar, mas não ora. E aí? Então, tudo é uma questão que nós temos que levar em consideração. Nós temos que ter essa sensibilidade de olhar as pessoas. Né? Lá no Botafogo, eu dou aula para os adultos. Então, já dei aula para as crianças lá, umas crianças problemáticas que chegou. E os meninos são diferentes hoje. 1 hora de aula por semana. Hoje não dá pra gente falar sobre essa questão, como que eu fiz com ele. Porque os meninos chegavam e falavam assim, o que você vai me dar pra me te ouvir? Tampava os ouvidos, falava assim, entrava debaixo de uma cadeira e ninguém tirava eles. Os meninos só falavam de matar, de morrer. Falavam, vamos fazer um trabalho, eu quero é matar, meu pai eu quero é matar. Os meninos são adotivos, problemáticos. Então aquilo ali é uma coisa muito difícil de você dar, porque durante o tempo de crente que eu tenho, eu nunca tinha visto aquilo. Então o pastor, saí um pouco dos adultos e fui lá trabalhar com eles. E hoje os meninos
estão indo, a família ainda não serve a Deus. Levando almas. Levando almas para a igreja. O banco dos meninos assim, ó, é cheio de pré-adolescente, porque os meninos levam. Eles vão pro culto. Se eles faltam um dia ou dois, eu passo lá embaixo, ou eu passo, aí que entra o martelo, ó. Um vai, o outro ajuda, o outro vai. Então a gente vai, passa lá na casa dele. E aí, o que aconteceu? Tô sentindo só falta lá, ué. Você não foi? Paz do Senhor, pode estar em qualquer lugar, no meio de amigo, no meio de qualquer pessoa. Paz do Senhor, professora. Tudo desse jeito. Reconhece e... Não, mas e amanhã tem? Tem. Então amanhã você pode ir. Ah, não, então amanhã eu vou. E vai, ó. Quando começa a parar, a gente tem que ter essa preocupação de ir atrás. É nós, a nossa missão é o quê? Pregar. E o Senhor que nos dá o quê? A estratégia. Qual é o nosso maior exemplo? É Jesus. As parábolas, como que ele abriu o entendimento das pessoas através do quê? Do seu ensino, né? Então, nós temos que ter esse método para evangelizar. Nós temos que criar o seu método de evangelização. Então, daqui a pouco nós vamos estar falando mais sobre isso, porque era para ter sido o primeiro líder para a gente falar mais, mas daqui a pouco eu englobo tudo e aí os irmãos vão entender toda a mensagem de uma vez. Então, outro nome para a gente entrar aqui, enquanto a gente vai estar falando dos temas aqui. O Marcelo, de Bela Vista, vai escolher outro tema e depois vocês dois que vão estar aqui fazendo aqui pra gente aqui. Escolhe o tema pra nós, Marcelo. Onde quer que manda? Só jogar o dado. Só jogar? Só jogar ele aqui. Então, ó, a função de um... Pega ele, por favor. Função de um líder. O líder são vocês, promotores de missões. Obrigada. Pode sentar, daqui a pouco eu vou chamar você, tá? O líder aqui é o promotor de missão. Qual é a sua função? Você está em frente... Bolivar jogou o dado. Não, então, eles vão participar aqui agora. Os dois, olha só, todos vocês estão na liderança, mas todos nós somos chamados para ser missionários. Quando o Senhor nos chamou, Ele já nos intimou ao quê? A ir, pregar, fazer discípulos, levar a mensagem do Senhor Jesus. Mas você, como líder, qual que é a sua missão como líder? Como promotor que você está de frente? É você que olha a igreja toda, é você que une a igreja toda para fazer missão. Ah, não, eu estou cansado, eu trabalho todo dia, não tem como. É você que une a igreja, é você que mobiliza a igreja, é você que está na frente puxando. Todo mundo vai te seguir. Se você está fazendo, todo mundo vai seguir você. Então você é aquele que instrui eles aí, você não é aquele que vai deixar ele dependente, você vai ensinar ele a fazer e você vai procurar ver o desenvolvimento dele. Você quer que ele se envolva de tal maneira que ele comece a amar as almas, né? A amar aquilo que ele está fazendo. Então é isso que você tem que criar nas pessoas. Você tem que desenvolver na pessoa o desejo de fazer, a vontade de ir, fazer. Então como que você faz isso? Os nossos cultos, ele tem tema. Então você tem que trazer uma mensagem. A pessoa que você chamar, você tem que trazer a mensagem o quê? Voltada para o tema. O tema tem que alcançar criança, jovem, adolescente, irmão. Porque quando você compreende a mensagem, o quê? Aí sim começa a ação. Compreendeu a mensagem, é hora de agir. O que Jesus fez com os discípulos? Jesus era o mestre deles. Mas Jesus ia ficar aqui para sempre? Não, ele falou assim, olha, meu tempo não é para sempre aqui, mas é vocês que vão continuar aquilo que eu comecei. Vocês que vão continuar essa obra. Então, ele sabia o propósito dele. E era eles que iam dar continuidade. Então, olha só. Bolivar, por favor. Bolivar primeiro, que ele foi o primeiro. Então, cada hora é de um jeito. Daqui a pouco nós ensinamos, daqui a pouco a gente faz. Irmão Bolivar vai olhar essa imagem, vai mostrar depois pra você e você vai falar pra mim o que significa essa imagem. Mostra pra ele. Você olha e fala pra ele. O que você entende dessa imagem? Depois, não, daqui a pouco. Mostra pra eles? Mostra pra ele. Agora você vai falar essa imagem. O que significa isso? Vai, explica essa imagem pra nós. O que significa essa imagem que vocês estão vendo? Não, você que vai falar. Você só tá mostrando pra ele saber o que você vai falar, vai. O que significa isso? Resume isso aí pra mim. A palavra de Deus, ela é uma escada. E nós, meditando na palavra de Deus, ela chega até o céu. Então nós precisamos
transportar com pessoas que ele precisa de Tira o plástico. pegar o primeiro degrau e ir caminhando e não pode parar, porque essa escada ela leva até o céu. Olha aqui, é isso que os irmãos entenderam? Com a mensagem aqui? Presta atenção, ó. Não. Tem alguém do outro lado do muro gritando. Esse homem tá aqui do lado de cá do muro e do lado de lá tem alguém gritando. Pedir socorro no caso. Pedindo socorro. E ele tá aqui, olha aqui, em cima de que ele tá? Não, em cima de quê? O que é isso aqui? Escada. Não, é uma escada? Não, É várias escadas. Várias então, escadas. olha só, o que é essa imagem? Retrata ela pra nós em uma frase. Não adianta você ter o recurso que você tem se você não souber usar ele. Olha só. Missionário. Ele tem Não a adianta. escada, mas em vez dele colocar uma escada em pé, o que ele fez? Ele subiu, ele colocou várias. Então olha só, o recurso que você tem que o quê? Você tem que aplicar. Pastor, e ele não conseguiu chegar até o objetivo que ele quer. E ele não conseguiu chegar. Então olha só, porque ele não aplicou o quê? O recurso que ele tinha. Ele tinha um recurso na mão, mas ele não aplicou esse recurso. Que são as estratégias, Cadê né? aqui, ó? Ah, tá. Entendeu aqui? Pega um aqui. Pode pegar um aqui. Entendeu? Nós temos que pra ter. nós não pareceu vários escadas, pareceu madeiras. assim. Pareceu madeira? Mas- exatamente. Tá, mas se pode chegar mais perto, depois eu Isso. passo a imagem aqui. Aí, qualquer um aí, ó. Qualquer um, se eu quiser. Não, esses quadrinhos. Aí. Bom? Obrigado, viu, Valdir? Então, olha só. Você precisa saber utilizar o que você tem. Se você não souber utilizar, vai acontecer o quê? Vai continuar a necessidade. Assim como ele poderia pôr uma escada do lado de cá, ele poderia pôr uma do lado de lá para a pessoa também subir. De lá pra cá. Tinha Se ele muito colocasse uma recurso. de cá e depois ele desse uma pro lado de lá, acontecia o quê? O Salvar objetivo uma vida. seria cumprido, tá vendo? Então, é isso daqui que nós temos que aplicar, a palavra. Não adianta você ter a palavra na sua mão se você não aplica essa palavra. A palavra é para aplicar, para alcançar. Porque quando a palavra alcança a vida, o seu objetivo é cumprido. Então, se você quer uma igreja que evangeliza muito, você precisa alcançar. Desde a criança, adolescente, jovem, adultos, irmãs e irmãos. Você tem que alcançar com a mensagem. Qual mensagem que é essa? É a palavra. Nós vamos para a escola dominical há quanto tempo? Quanto tempo você tem de cristão? Quanto tempo? Agora, então, uma pergunta, então. A prática leva à perfeição? A prática leva à perfeição? Com certeza. Leva? Então, como que classifica, então, um irmão que vai na igreja há 40 anos indo para a igreja e ele não sabe discipular ainda? E aquele que chegou há 6 meses, ele consegue discipular, ganhar almas para o Senhor? Como? Então, olha só, a prática, ela só leva à perfeição quando você qualifica o seu esforço de melhorar o seu trabalho. Aí leva à perfeição. Mas se você chegou na igreja e tem 40 anos que eu sou crente, tem 40 anos que eu vou na igreja, todo dia, todo culto eu tô lá. Não é só discipular também não, também tem que cuidar daquela alma também, né? Tem que cuidar daquela alma. Então nós temos que ter o quê? Nós temos que nos esforçar para cada dia fazer o melhor para o Senhor, a aplicar a palavra. Então é aplicando a palavra que você causa na pessoa o quê? Arrependimento. Para a pessoa mudar, ela tem que estar insatisfeita com algo. Ninguém muda. Se você está confortável com a vida que você tem, do jeito que você está, você vai querer mudar alguma coisa? Você só muda devido à insatisfação. Mas nós costumamos fazer assim, não, eu estou insatisfeita com o irmão. O irmão, não concordo com o jeito que o senhor está agindo. Tá. Aí você vai virar para mim e falar assim, fazer o quê? Come mais pouco, porque a vida é minha. Porque nós podemos estar insatisfeitos e mudar onde? Nós. Você muda você primeiro. Você não tem autoridade de mudar a vida do próximo. Então isso daí é isso que a maioria faz na igreja. Você quer mudar todo mundo. E você permanece do mesmo jeito. Mas nós temos controle. E quem ensina isso? Jesus. Jesus ensina isso na sua palavra. Isso é você pôr em prática, né? E ele nos criou com um único propósito. Ele falou assim, olha, ele não divide a glória. Você adora primeiro a Deus, a hierarquia. E depois ele te criou para você servir ao próximo. Porque se você fizer isso, você está fazendo para